Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal L. Gustavo, professor de robótica com Arduino. Aqui você aprende a ministrar aulas mágicas de robótica com Arduino para crianças e adolescentes, seguindo a metodologia aqui da aula mágica que eu desenvolvi. Eu estou aqui respondendo as perguntas que me fizeram e é interessante que quando você vai respondendo, as perguntas começam a se repetir. Então eu vou agrupando as perguntas em bloco de perguntas irmãs, né? Que representam a mesma coisa. Então, se você ainda não fez a sua pergunta, vem aqui na descrição do vídeo e faça a sua pergunta. Se você quiser ter acesso a todas essas perguntas em texto e ler em uns 20 minutinhos e ler tudo, vem aqui na descrição que está o link também. Se você quiser conhecer a nossa trilha de cursos da minha capacitação pedagógica, vem aqui também e faça a consulta, a leitura para você conhecer a nossa trilha de cursos, tá? Então vamos lá. Nós paramos na pergunta de número 20, né? Respondemos até a pergunta 20. E vamos aqui na pergunta 31. Aqui, 21, né? Na verdade, 21. Como você se desenvolveu até aqui? Então, para eu chegar no nível que eu tô, né? Então eu vou falar aqui um pouquinho da minha história. Meu primeiro contato com a eletrônica foi no Senai, no curso de manutenção automotiva, onde eu me apaixonei pela área e decidi fazer o curso de engenharia eletrônica. Então eu tinha feito já duas vezes o vestibular, em 2006 e em 2007, para engenharia mecânica pela UPE. E quando foi na terceira vez que eu ia prestar vestibular, eu tinha feito naquele ano uma disciplina, né, em 2008, de eletrônica no Senai, foi a última disciplina do Senai, eletrônica automotiva, e eu me apaixonei. Eu disse, eu faço engenharia eletrônica, eu passei. No final do curso, né, de engenharia eletrônica, para fazer meu TCC, né, é, aqui no final do curso de engenharia, engenharia para fazer meu TCC, eu pesquisei e conheci a plataforma Arduino na internet. Eu fiz alguns cursos básicos também no YouTube, como também por meio de livros de Arduino, Raspberry Pi e afins. Enfim, eu pesquisei bastante, li muita coisa na internet, então minha jornada mesmo foi de estudar muito, né? Não tem segredo, tem que estudar. Né? Então, por meio de livros, por meio de cursos, vídeos no YouTube, por meio da pesquisa de TCC, e minhas principais fontes foram essas. E desde então, eu creio assim, que mais me desenvolveu, né? E hoje eu tenho dois livros da área, né? Da área técnica, livros lançados, porque escrito eu tenho outros, e-books eu tenho outros. Eu me aprimoro com os projetos que eu faço, com a minha criatividade, com as ideias que vocês me dão, respondendo as dúvidas e perguntas de vocês, gravando uns vídeos aqui no YouTube. Então tudo isso vai me desenvolvendo. Quantos projetos pretende realizar na prática? Então, aqui eu comecei há muito tempo nessa área, em janeiro de 2014. Foi quando eu comecei o TCC, né, a pesquisar sobre o TCC. Eu tenho muitos projetos prontos, mas para ministrar aulas, eu condensei em 10 projetos que estão aqui nesse livro, de robótica educacional. Mas, em paralelo, eu gosto de criar outros projetos, porque é meu hobby, né? Então, eu sou um maker, sou um robista, sou professor, sou empreendedor. Então, quando os projetos eu já tenho dezenas, mas para condensar numa grade curricular pensada de forma pedagógica e fácil para ensinar para o aluno, para a criança e adolescente, está aqui 10 projetos. Estão aqui, né? 10 projetos. Quais os seus desafios em sala de aula? Então, eu respondi no vídeo, né, aqui no meu canal do YouTube, 2 desafios do professor e 9 problemas. Então, assista esse vídeo aí, tá? Que aí eu falo Sejam mais muito sobre os bem-vindos. desafios do professor, também os meus desafios. Então eu recomendo que você A assista, né? escola, Inclusive até aqui uma passei aula até mágica, porque não slides. sabem utilizar as ferramentas que estão à sua disposição. E nós fazemos a reflexão necessária aqui. Então é muito importante você assistir esse vídeo também, porque aí tem os desafios que o professor enfrenta e provavelmente você está perguntando porque você quer saber, porque você já fica preparado, porque quando surgir para você, você já sabe como vencê-lo. Você acha que com dedicação conseguiria dominar o Arduino? Sim, basta ter esforço, dedicação e trabalhar muito seguindo o meu método da aula mágica. Não fazer sozinho. E esforço sem método é murro em ponta de faca.
Você sempre aprende perdendo muito tempo e dinheiro, né? Você sempre aprende perdendo muito tempo e dinheiro. Então, não é só dedicação. Você precisa seguir um método. E é interessante você seguir o método da minha capacitação pedagógica. Eu me dediquei bastante, mas você precisa seguir métodos. E depois do método, você usa sua criatividade para criar novas coisas, tá? Quais requisitos são mais importantes para que eu possa aprender sobre robótica? Investimento de tempo, não tem como aprender se você não tiver tempo, se você não decidir separar um tempo para isso. Dinheiro para a compra de componentes e capacitação pedagógica e técnica. Então você precisa investir em recursos. E detalhe, não precisa ser muito no início. Você pode começar com pouco e depois você vai avançando. Eu recomendo R$ 100 por mês. Tá? E detalhe, não desista, né? Invista na sua capacidade técnica, invista na sua capacidade pedagógica. Por isso que eu falo, adquira a minha capacitação pedagógica. Quando eu abrir as inscrições, entre, invista. Tá? Você está investindo em você como profissional. E resiliência, né? Não desistir. Os projetos podem não funcionar, você vai ter que refazer, algum componente pode danificar. Acontece, acontece. Né? Quem trabalha com eletrônica é assim mesmo. Qual o custo para montar a sala e laboratório para esse desenvolvimento? Então, tem várias coisas que você vai precisar, mas eu recomendo R$ 100 por mês. Então, já é possível fazer o financeiro, um planejamento financeiro para construir um laboratório com infraestrutura mínima. É possível investir mais do que isso se quiser acelerar esse processo. Mas, Gustavo, só R$ 100 por mês? Exatamente. Tem várias coisas que eu mostro que é possível você fazer. Inclusive, eu vou até colocar aqui, vou até colocar aqui essa parte aqui, ó, de perguntas e respostas para empreendedores de escola de robótica. Por quê? Porque lá eu mostro como você também deve fazer um laboratório de robótica. Então, para você não precisar sair gastando muito, eu recomendo que você veja que aqui me fazem muita pergunta. Gustavo, como é que eu começo uma escola de robótica com pouco dinheiro? Porque para montar um laboratório, o laboratório faz parte da escola de robótica. Então eu recomendo comprando aos poucos. Então eu já respondi de forma bem assim. Tem muitas perguntas e respostas a esse respeito, tá? Então eu já respondi aí. Pergunta 27. Quais as tendências de tecnologia voltada para a educação? E se poderia dar dicas para pesquisa nas áreas de novas tecnologias educacionais? Então, qual é a minha recomendação? Minha recomendação é que, com o avanço da inteligência artificial, a habilidade para conversar com máquinas e desenvolver raciocínio crítico vai ficar cada vez mais valorizada de forma geral. Então tá aí a inteligência artificial, não tem como fugir. Mas eu preciso saber perguntar, eu preciso saber argumentar, eu preciso saber pedir, eu preciso saber treinar. Então você tem que treinar a inteligência artificial, você tem que dar contexto para ela. E é interessante ensinar os alunos também a pesquisarem por meio da inteligência artificial e criarem seus próprios modelos e agentes. Então, por exemplo, a aula mágica é o seu primeiro passo obrigatório que você deve dar. Com grande tendências, eu, professor Luiz Gustavo, né, como grande tendências, eu vejo pesquisa com inteligência artificial, já é a realidade, desenvolvimento de agentes de IA personalizado, análise crítica e desenvolvimento de análise da resposta da inteligência artificial, pensamento computacional para realizar interações melhores com a IA, criação de contextos para treinamento da inteligência artificial, foi o que eu estava falando, e geração de dados para inserção nos contextos da IA. A IoT terá um papel essencial aqui. Então, é preciso inserir dentro das ferramentas das necessidades, vamos dizer assim, de, de metodologia pedagógica, a inteligência artificial, não tem como fugir. E internet, né? Inteligência artificial, internet, não tem como fugir mais. Pergunta 28. Como ler a protoboard? Preciso baixar algum software no computador? Como usar as placas e os programas de computadores? Em primeiro lugar, é fácil para começar. Então, na verdade, deixa eu tirar esse fácil para começar. Esse foi de outra resposta. Para utilizar as placas e componentes eletrônicos, basta seguir o esquema de montagem. Já os programas de computadores são utilizados para inserir os códigos, carregar, inserir os códigos e carregar na placa Arduino. Vamos colocar assim. E carregar na placa Arduino. Os programas que precisam ser baixados em sua máquina
seriam a ideia da Arduino e os pacotes de biblioteca listados no treinamento pedagógico R6. Então, ideia da Arduino, você vai ter várias ferramentas online, você vai ter ferramentas de software que precisam ser baixadas, de lógica de programação. É interessante você trabalhar muito com ferramentas offline, porque para você não depender da internet, principalmente, por exemplo, você vai fazer uma oficina, é muito ruim depender da internet, é bom abrir o computador e fazer sem depender da internet, tá? Quero ter minha própria escola de robótica. O que devo fazer, me aconselhar para começar esse projeto de robótica educacional? Primeiro, tenho dois conselhos. O primeiro é você vir aqui nesse arquivo onde tem já muitas respostas de várias perguntas acerca para quem quer desenvolver uma escola de robótica, para quem quer ser um empreendedor de escola de robótica. Então tá aqui as perguntas. O segundo conselho é entrar na minha capacitação pedagógica, por nela eu também ensino o professor, né? Na verdade, não só o professor. Eu ensino o professor de robótica a desenvolver seu próprio negócio com robótica educacional. Então, você pode vir aqui, ó, se você digitar L Gustavo, Escola de Robótica, você vai conhecer o meu canal Empreendedor. Então, esse é o canal Empreendedor, onde eu dou dicas, onde eu dou estratégias para empreendedores de escola de robótica. Então, se você está no nível aí de empreendedor de escola de robótica, assista aqui, ó, como divulgar a marca, como usar a escola de robótica como projeto social, como captar alunos. Então, é um objetivo mais para empreendedores. Talvez não seja o seu caso, mas se for, a capacitação serve para você também. Pergunta 30. Você conhece uma linguagem mais amigável que o C para Arduino? Ó, vamos lá, existem várias ferramentas, né, para programação em bloco, né, para você utilizar no Arduino, mas você vai precisar mexer com o C++ em Python. Não precisa decorar, não precisa ter medo, não precisa pensar no monstro da programação, porque o mais importante é a lógica de programação. Você só precisa da lógica. Você pode utilizar a internet, um agente de inteligência artificial para lhe ajudar na construção das microfunções. E depois basta você conectar as microfunções, fazer os microtestes e depois juntar e dar tudo certo, tá? Então não tenha medo. O que o Arduino desenvolve nos alunos? Quais são os benefícios pessoais e profissionais? Então tem vários software skills e hardware skills, habilidades comportamentais e habilidades técnicas, que são desenvolvidas nos alunos. Trabalho em equipe, foco em concentração, raciocínio lógico, criatividade, resolução de problemas, autoconfiança, domínio da tecnologia física e matemática, inglês, linguagens de programação profissional. Então tem muitas coisas que podem ser feitas, tá? Muitos benefícios que o aluno ele tem quando ele está aprendendo robótica com Arduino. Pergunta 32. É fácil aprender Arduino do zero em pouco tempo? Como começar esse projeto de robótica educacional de forma rápida, ou seja, no próximo mês? Abre um aplicativo agora e compra um kit de robótica com Arduino básico de até R$ 100. Qualquer um sai daí nessa. É isso, compra agora. Então, tem pessoas que querem começar logo. Compra o kit. Digita aí na Amazon. Vai chegar rapidinho na sua casa. Vai chegar em uma semana. Kit de robótica básica com Arduino. Compra agora aí, tá? Você vai gastar aí 100, R$ 150. Obviamente que se você quiser comprar mais barato, tem que pesquisar. Mas você vai começar rápido. Compra o kit. Ação para quem quer começar agora. Compra o kit básico de robótica aí na internet. Começa já. Quantos meses você levou para aprender o básico para desenvolver uma aula mágica? Esta é uma pergunta relativa, pois quando eu fui ministrar aulas, já tinha habilidade técnica e isso me ajudou bastante. Tendo habilidade técnica, em no máximo 3 meses você tem a capacitação pedagógica. Se você não tem nenhuma das duas coisas, uns 6 meses será necessário para ministrar as aulas seguindo a minha metodologia. Então, se você não tem habilidade pedagógica, mas tem a técnica, vai ser mais fácil. Mas eu recomendo aí, se você não tiver nenhuma das duas, se preparar aí durante os 6 meses. Por quê? Porque realmente você vai aprender, vai montar os projetos para você dentro da sua casa. Então separa um semestre. Você pode até dizer assim, no próximo semestre, depois que você entrou na capacitação pedagógica, próximo semestre eu vou trazer uma novidade para vocês, meus alunos, meus diretores, meus coordenadores. Você pode prometer um semestre. Como ensinar robótica para 24 alunos ao mesmo tempo? É possível? Sim, eu mostro como fazer isso, né? Aqui nesse livro eu explico, mas de uma forma bem rápida. Como é que eu faço? Eu utilizo metodologia de trabalhos em equipes com rodízio de funções, trabalhando com a função gerencial, função de supervisão, a função de montador de projetos e de programador de códigos.
Então, através dessas funções, eu distribuo para cada um as suas tarefas e eles vão ali orientando e vão se, vamos dizer assim, se autogerenciando. Então, os alunos ensinam os próprios alunos. Quando for da primeira vez, vai ter mais dificuldade, mas quando fizer o rodízio de funções, ou seja, o gerente, ele passa a ser supervisor, o supervisor passa a ser o montador passa a ser o programador e o programador passa a ser gerente. Então, faz um rodízio de funções. Então, esse rodízio de funções faz com que um que fez a função anteriormente ajude o que está desempenhando a função agora. Tá? Pergunta 35. Existe alguma forma de ensino, de forma rápida, os alunos aprenderem a programar e não ficarem copiando e colando os códigos? Sim. Basta eles começarem copiando e colando os códigos. Não tem jeito. Tem que começar assim. Por quê? Porque senão vai dar murro em ponta de faca. Eu não recomendo fazer isso. Você pode dar murro numa parede, né? Dói, mas é pior do que uma ponta de faca. Então, vai chegar um momento deles quebrarem a cabeça. Mas, no primeiro momento, eu não recomendo você dizer assim, faça o código. Eles nunca fizeram. Então, a primeira forma é copiar, né? Então, os produtos chineses, eles começaram copiando. Hoje eles fazem os próprios produtos. Depois que eles copiarem, o segundo passo primeiro não é nem copiar, é carregar o código. Você dá o código para ele carrega. Depois, ele pegar o código, copiar e colar o texto, e carregar. Depois, modificar o código, por exemplo, o tempo do pisca-LED. Eu quero que ele pisque a cada meio segundo, muda lá no código. Depois, ele executa microfunções fáceis. Então, tem na ideia da Arduino, tem dentro do meu curso, enfim, microfunções fáceis. Executou microfunções fáceis. Agora, depois de juntar as microfunções para criar novas funções. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o sensor ultrassônico, tenho o servomotor. Executei o sensor ultrassônico, funcionou. Executei o servomotor, funcionou. Agora vamos juntar para que quando eu aproxime a mão ele abra. Então você vai fazendo essa junção das microfunções. E depois ele vai construir os próprios códigos e ele vai, sem perceber, estar se tornando um programador. Então é assim que eu faço. E a última pergunta é: o seu curso me dará conhecimento suficiente para trabalhar na escola? Sim, eu já fui convidado para trabalhar em escolas técnicas e educação infantil com esta metodologia, além de ter ensinado por 6 anos e meio na Escola Técnica Estadual como professor de mecatrônica e hoje ministrar na minha própria escola de robótica. Então pode entrar na minha capacitação pedagógica e você ficará preparado para ministrar na mágica para crianças e adolescentes e até mesmo ter sua própria escola de robótica. Tudo bem? Então é isso. É fundamental entender assim, eu poderia ficar aqui conversando mais, mas a gente respondeu bastante perguntas. E acredito assim que a maioria, né, mais de 90% das suas dúvidas foram sanadas. Se alguma pergunta que você queira fazer, mas não está aqui respondida, faça para mim. Lembre-se de ler, antes de fazer a pergunta, leia todas as perguntas anteriores, para você realmente ver se é uma pergunta nova, né? Se eu já não respondi a sua pergunta. Então é isso. No próximo vídeo eu vou falar dos principais desafios dos professores, de vocês, que vocês colocaram no formulário. Aqui foi a sessão de perguntas. Agora eu vou colocar a sessão dos principais problemas, né, que todos têm. E aí a gente vai conversando, vai ter a parte também dos sonhos, dos objetivos de vida. E a gente vai batendo esse papo aqui bem legal, tudo bem? Então valeu, eu te espero no próximo vídeo.